Só empurra um pouquinho. Não dá.
fazer esse workshop aqui na Musique. Bom, nós somos o Dofrino, Fred e Ivan. A gente começou a tocar em 2012, mais ou menos em agosto, né? E no nosso primeiro ensaio, a gente teve uma ideia assim que realmente mudou o decorrer do duo, né? Que foi assim, em um ano a gente tá tocando nas ruas da Europa, né? E o que aconteceu é que um ano depois a gente já tinha voltado da Europa, né? A gente já tinha ficado lá 40 dias tocando nas ruas, assim. No início foi tudo um repertório não autoral, né? Dos compositores, arranjos ou coisas escritas já. E hoje em dia a gente vem trabalhando com o repertório autoral, né? Essa música se chama Aquele Olhar, que é do nosso primeiro CD. E a gente se conheceu por causa do nosso professor, na verdade, o Cristiano Petanha. A gente fazia uma aula um depois do outro, assim, né? Então ele viu que os dois estavam bem afim de fazer um som diferente e tal, ele conversou com a gente. E aí eu acho que nem o Fred falou mesmo, de ir para a Europa foi o que fez a gente começar a se profissionalizar mais, né? Porque a gente começou a tocar então nas ruas aqui do Brasil para conseguir ir para lá. E a gente começou a ver que esse trabalho com busking realmente é muito difundido no mundo inteiro. Busking é arte de rua, né? E qualquer tipo de arte, não só música. É muito difundido no mundo inteiro e na verdade aqui não tinha muito, agora tem bastante, mas a gente percebeu que dá para profissionalizar bem legal mesmo essa coisa de busking, né? E o que a gente achou muito legal é aquela coisa assim, a gente via bastante que tinha muita gente que, pô, o cara estudava bar, estudava o que fosse, Juliane, tudo aquelas coisas assim, Scarlatti, só que ele não tinha lugar para tocar, porque muitas vezes o cara achava que pra ele não era, sabe, um negócio, a rua não é um lugar tão importante assim, né? Só que a gente percebeu uma coisa, que enquanto as pessoas não tocavam, a gente estava tocando pelo menos 2 vezes por semana, todos os fins de semana, né? E o repertório ficou muito na mão, a nossa interação ficou bem melhor, né? E a segurança, né, de tocar ao vivo, porque você está tão acostumado a tocar assim, para milhares de pessoas mesmo, né? Você toca na Paulista e passa milhares de pessoas num dia, assim. E gente tirando foto enquanto você está tocando, pedindo para comprar CD, não sei o que você começa a acostumar com qualquer situação, né? Então fica tudo mais tranquilo. É claro que não é tão... claro que é muito mais tranquilo do que você fazer prestar um concurso, assim, né? Onde tem uma banca, assim, que está mais para analisar seu erro do que o acerto, né? Mas assim, ajudou muito a gente e fora muitos contatos importantes, assim, que a gente teve, né? A gente tocou 3 vezes na TV devido ao produtor da TV, o apresentador do programa, chegar e falar assim, pô, vocês não querem tocar fazer uma participação no programa e tal, né? Tem de eventos também. Isso, eventos também, tocar em aniversário e várias outras coisas assim, né? Ajuda bastante, assim, né? A gente gosta a gente gostou dessa parte de busking porque eu também pensava no começo que eu iria só pra rua, a gente falava assim, a gente vai pra rua pra fazer um ensaio que a gente ganha um dinheirinho, assim, né? Mas aí na verdade a gente percebeu que não, que é muito mais, se você levar a sério mesmo o negócio, você sentir que a hora que você tá lá, você tá no seu palco mesmo, você fez um palco, você tem que montar um tipo de um palco mesmo na rua, né? Você começa a levar isso a sério, as pessoas levam você a sério também. E começa a ter essa troca, então você começa a se profissionalizar, independente de alguém estar te chamando ou não para tocar. Porque a gente sabe quanto que é difícil você conseguir show, conseguir lugar para tocar, e ainda mais conseguir público, né? Às vezes você consegue show, mas público é difícil. E na rua, assim, que nem o Fred falou mesmo, milhares de pessoas estão passando, muitas vezes fazem roda e ficam ouvindo, já teve vezes de pessoa dançar na nossa frente, já teve muita coisa assim. E também essa coisa de apresentação, né? Essa coisa de você saber se apresentar, falar com o público, uma roupa bonita, fazer uma coisa mais... A gente fez banner, fez um monte de coisa, tudo foi que a gente mesmo que fez, tudo... O banner a gente fez a gente no computador, todas as coisas a gente foi fazendo. E pegar arranjo, deixar o negócio bom, né? Porque às vezes você está tocando, você pode pensar que muitas vezes a gente estava lá e não tinha ninguém. Do nada chegava um cara que, por exemplo, se alguma pessoa chamar para TV, alguma coisa que o Fred falou, então você acha que não tem ninguém, só que o tempo todo você tem que estar muito atento, né? Você acha que não tem ninguém olhando, então tudo bem, né? Mas a verdade é o contrário, né? Às vezes tem alguém olhando que você não está nem vendo a pessoa. E tinha muita gente que vinha depois, tá te ouvindo de lá e tal. Uhum. Assim, eu assisti vocês agora assim de primeira, eu achei isso interessante. As composições são suas, né? Essas composições. Essas composições vocês fez na rua ou compõem num lugar fechado?
para vocês a combinação de harmonias, achei interessante. Sabe, o agudo do violão misturado com os graves. Vocês trabalham bem, isso aí chama muita atenção. Principalmente isso aqui, nós estamos intimista a coisa. Pequeno, o som. Na rua, barulho. Tem esse problema, na rua o barulho é um grande problema. Aí vocês partem por quê? Elétrico? A gente põe no amplificador, a gente tem um amplificador da Roland que ele é a pilha, né? E aí você consegue pôr na pilha, assim. Mas o mais interessante das composições da qualidade que está surgindo pra gente aqui, assim, o som que foi, inclusive vocês mexeram com microfones, achei, isso deu uma melhorada, quer dizer, você já sabe do seu ouvido. E isso aqui, assim, pra gente, assim, é um pratão, hein? Legal. A música tá muito boa. Eu tô amando. Vai fundo. Legal. Desculpa da ideia. Não, pode, tem que perguntar, não. O workshop é pra isso, troca, né? Ele pergunta, o pessoal perguntar mesmo. assim, né? Assim, a parte da composição, não é feito na rua, né? A gente compõe em casa, normalmente, assim como funciona, um compõe a música mais ou menos inteira, a ideia, e a gente trabalha os arranjos juntos, assim, né? E na rua é o lugar da experiência, assim, né? De ver se está dando certo, qual que é a aceitação do público. E assim, na rua não dá para usar o microfone, né? Porque muita interferência de som. Queria que aumentar muito o ganho dele, ia ficar ruim, assim. Então a gente usa plugado mesmo, né, no amplificador que o Ivan falou, né, o Roland AC33. Ele é bem prático, assim, um amplificador que não pesa nem 5 kg. Acho que é 3,5, né? Acho que é 4,7. 4,5. Assim, né? E você usa 8 pilhas AAA, né, não é nem aquelas grandonas assim. E ele rola, funciona por umas 7 ou 8 horas. Não, um dos dois, ele é estéreo, ele é né? estéreo. Então se liga, tem 2 canais lá, tranquilo, assim. Uma coisa legal do amplificador, que você falando disso, é essa coisa mesmo de você conseguir lapidar o som, porque aqui com o microfone parece que não vai ficar mais fácil pra gente. Se tem um errinho ou outro, a gente quando foi gravar nosso CD, a gente percebeu isso, né? Às vezes lá a gente fala, putz, a gente errou, o negócio vai pegar tudo, né? Assim, na verdade o amplificador tem coisas que é até pior, porque como tá plugado, sabe, bater unha, tudo isso faz muito barulho. Então isso é uma outra coisa, e ajudou bastante a gente a conseguir, e o amplificador também tem um som mais metálico, isso é natural, assim, pela saída mesmo, P10. Então, sabe, ajudou a gente a conseguir fazer um som mais doce, fazer um som mais equilibrado mesmo, né? A gente Tudo isso tocava ajudou assim, bastante. sem o amplificador e a gente falava, não, tá bom, né? Aí quando foi tocar pelas primeiras vezes a gente falou, nossa, a gente é ruim pra caramba, não sei o que. Nossa, ouça o barulho de unha, não sei o que, chiado. Daí a gente foi trabalhando exatamente isso, mudar o ângulo da mão, de tocar, né, com a unha, tudo. E ajudou muito mesmo, né, no meio de interpretação. Porque também o amplificador ele não te permite ter muita dinâmica no som, né? Os fortes e os pianos, assim, você não tem uma variedade tão grande quanto você tocaria acústico, assim, né? E a gente se esforçava bem, assim, a tentar o limite do amplificador, né? Em relação aos instrumentos, de pensar na galera do violão, tipo concertista e tal, é uma outra história, né? Você vai tocar num teatro, num lugar tratado, então investe no instrumento feito por luthier e tal. E essa coisa do barulho, a coisa de tocar na rua, no instrumento elétrico, que tipo de instrumentos vocês usam, como vocês se adaptaram a, de repente, a essa coisa do plugado e tal. O instrumento nosso, esse não é de luthier, né? Esse foi na verdade ele é um Fênix, foi feito um só desse, que era do meu professor, do Cristiano, nosso professor. Fizeram um protótipo para ele, ele é muito bom esse violão, na verdade, mas o que eu tenho é um Saraiva, que é de luthier. O dele é Irmãos Carvalho também, né? Então dos dois são de luthier. Só que você sente uma diferença gigantesca no teatro. Nosso lançamento do CD foi no Teatro Elis Regina aqui, né? A gente usou um microfone igual a esse. E é uma diferença gigante, assim, né? Porque você vai tocar com um monte de barulho, você tem que prestar muita atenção e ao mesmo tempo você o tempo todo tá tentando deixar o som bom, assim. E você não sabe se tá bom, né? Porque realmente na rua, ainda mais na Paulista, assim, nós passa ônibus, passa barulho bem bastante, assim. Ainda que esse amplificador tem uma coisa boa, porque você consegue gravar uns 40 segundos de loop, né? Você consegue tocar e ir ajustando, né? Você vai, fica uma distância que o público tá e você vai ouvindo, assim, né? Isso ajudava bastante, assim, né?
Mas mesmo assim, que o violão do Ivan, o Saraiva, esse aqui meu, que é o Irmãos Carvalhos, a gente tem a captação, né? A gente instalou para poder diversificar o ambiente, né, que a gente toca. Bom, agora a gente vai tocar uma música que, na verdade, a gente fez na viagem que a gente fez, chama Entre Nuvens. E todas as nossas músicas, essa primeira chamava Aquele Olhar. Todas as músicas a gente tenta fazer, assim, passar uma interpretação nossa de uma sensação ou de um lugar que a gente foi, né? A gente não faz música assim, dificilmente uma música nossa tem, por exemplo, tema A, tema B, refrão, coisa assim, improviso, né? Nossas músicas são como se fossem histórias mesmo, né? Se você for pegar, não que a gente se baseia, né, totalmente nisso, mas os poemas sinfônicos do Liszt, dos caras assim, né? Que tentam representar mesmo um livro, uma história deles. Essa música chama Entre Nuvens, e a gente fez depois da viagem, né? Mas a gente fez pensando em tudo isso, assim, no avião subindo, descendo, as coisas que a gente passou por lá.
falando, né, uma coisa que a gente teve que ver bastante antes de ir pra viagem foi essa coisa tudo da parte de leis, né, da Europa, né? Porque aqui na Paulista saiu até uma vez, assim, um diário oficial tal, que precisa ir na subprefeitura da Paulista para você pegar um dia, um lugar certo para tocar. Só que isso não existe, a gente toca em qualquer lugar lá e os policiais passam e isso não acontece nada, assim. Mas a Europa é bem diferente, né? Então a gente ficou assim bastante, a gente ficou praticamente quase um ano assim, indo atrás, vai ser uns 8, 9 meses indo atrás dessas coisas. E o que foi muito difícil, na verdade, daqui do Brasil é bem difícil. A gente tentou entrar em contato com prefeitura, com bastante coisa lá de cultura da Europa e não deu certo. No final a gente conseguiu sair daqui com pelo menos algumas coisas de Roma, que passaram pra gente, tudo em italiano, assim. Dá pra ter uma ideia do que seria, que tinha alguns lugares que você poderia e não poderiam tocar. Então na Europa é sempre assim, né? Você tem lugares que você pode ou não tocar e mesmo podendo você tem que ir falar que você vai tocar naquele lugar. Você vai numa prefeitura, uma subprefeitura lá, e você vai e pega essa autorização para você tocar, né? E em Roma também tinha uma coisa que era você não podia tocar com um certo horário de tarde, né? Que parece assim, pra gente isso é muito estranho, mas pra eles não pode ter obra, não pode ter barulho depois do almoço, assim, porque eles realmente dormem durante umas 2, 3 horas assim por dia, né? É a hora da sexta. A hora da deles, sexta. Porque da 1 às 4 da tarde é sagrado para eles, né? Porque lá é difícil que daqui a gente não conseguir a informação correta, assim, né? E sendo que lá é até muito simples, assim, né? Você normalmente vai na prefeitura, assim, ou até na polícia policial, mesmo, né? E eles te falam as informações corretas, né? Daí a gente teve algumas experiências, assim, meio problemáticas por causa disso, de tocar em lugar errado, não ter autorização e tal, né? Em Praga a gente foi tocar lá na República Tcheca, né? Em Praga. A gente foi tocar num lugar, primeira vez que a gente foi tocar quando a gente chegou em Praga, né? A gente armou tudo direitinho, a gente tocou isso aqui, a polícia já chegou tirando foto da gente, falou para, não sei o quê. Foi o primeiro acorde. A A polícia primeira ficou atrás de... só esperando. Eu tava meio de... assim, O Fred tava meio de costas, a polícia parou, eu não entendi nada. Eu falei, acho tudo bem, não. Os caras pararam, saíram, começaram a arrumar uma câmera digital, mexer na câmera assim. Eu falei, normal, Só né? esperando, eles vão se dar mal, hein? Aí eu nem imaginei, assim, aí o primeiro foi o primeiro, assim. Os caras já levantaram tirando foto, assim. Não, foi um negócio meio... Até a gente se sentiu acuado, até, sabe? O cara bem pesado. Assim. Daí eles já pediram, falaram, não, aqui não pode, não sei o quê. Eles falaram passaporte. Daí complicou, né? Porque a gente tava com a Xerox só do passaporte. Daí ele falou, ó, aqui em Praga isso não vale nada, né? Vocês têm 2 opções. Ou paga 500 coroas tcheca, ou ficar preso um dia. Daí a gente ficou meio assim, pô, o que é melhor, né? De repente lá não precisa pagar o albergue e tal, né? Daí chegou lá, daí 500 coroas tchecas dá uns 19 euros mais ou menos, né? Daí a gente tinha dado sorte porque a gente tinha acabado de passar na casa de câmbio, né? E trocado o euro pela coroa tcheca. Daí a gente falou, a gente pode recuperar isso tocando, né? Daí a gente pagou. E a gente não foi preso. Daí ele deu um mapinha das localizações que você pode tocar, né? Que tem a zona azul e a zona vermelha. Só que o problema é que é tudo escrito em tcheco, né? Daí é um pouco complicado de entender. Tanto é que a gente falou tão complicado que a gente falou com a dona do albergue que a gente ficou, né? Ela não entendia também. Assim, daí um outro cara lá que soube explicar um pouquinho melhor e a gente depois ficou tocando sempre no mesmo lugar para não ter problemas. Você agora se vê isso, se o cara tem que ter dado o mapa antes, né? Então, Ele chega de multa, ele chega a multa e depois fala, olha, você é esperto, né? Vai saber para onde for. Depois até falaram pra gente, essa multa de passaporte não existe, mas meu, você tava na hora, 2 policiais tchecos falando eles em tcheco e inglês com você não vai ficar falando alguma coisa. O que você vai fazer, né? E, então eu acho que assim, essa coisa pra quem quer fazer, a gente achou uma experiência demais, assim. Foi uma das melhores experiências da minha vida mesmo, de verdade. A gente até pensa em voltar, fazer isso de novo, um dia de novo. Pagar multa, né? Com patrocínio, não pagar multa, né? Saber a gente já sabe, né? Lá. Mas assim, é uma coisa que, assim, eu nunca vi uma coisa melhor do que aquilo pra se inteirar, pra se interagir, mesmo se for sozinho, pra você pegar essa coisa de tocar mesmo, né? Porque lá, então, é mais do que aqui. Aqui tem essa coisa de você tocar, o pessoal ouvir e tal. Só que lá é muita gente mesmo que para, né?
E lá a gente queria passar mais ainda profissionalidade, né? Profissionalismo, né? Mostrar que a gente era profissional mesmo. E o que acontece é que você, assim, você precisa não tocar também para comer, para pagar o albergue, você precisa estar tocando o dia inteiro. Então a gente tocava o repertório às vezes 4, 5 vezes por dia, de manhã até a noite a gente ia, porque tinha aquele bom tempo também. Isso a gente gosta sempre de falar, porque quando a gente foi pondo assim no papel, a gente achava, a gente vai tocar 8 vezes por dia, fácil assim, né? Mas não é assim, porque você vai para um lugar e aí aquele lugar não é bom. Você tenta um pouco, aí você tem que ir para outro lugar. Para ir para outro lugar, com um monte de tralha, assim, 2 violões, case, o case do amplificador, puta, um monte de coisa, assim, um banner, tudo isso. Então, só para se locomover, no final você consegue tocar 3 a 4 vezes. É difícil você tocar mais que isso. E se você for fazer a lei mesmo de Roma, você pode tocar só 2 vezes por dia, na verdade, né? Eu não sei, no começo quando a gente chegou, o pessoal tocava mais, né? A gente tocava várias. Depois que a gente Depois a gente ficou sabendo que não porque era. a gente foi para Roma, foi a primeira cidade da viagem, né? Daí a gente foi para vários outros lugares. Daí a gente viu, que em Budapeste, por exemplo, a gente só se ferrou lá, né? Porque tinha que pegar uma licença bem antes e a gente não tinha. E fora que lá também não dá muito dinheiro, porque a moeda deles é o florim, né? E não vale nada assim o dinheiro. Literalmente assim. A maior moeda deles vale acho que 50 cents, uma coisa assim. Tipo, 293 florins dá 1 euro. E assim, se eles dão 10 centavos de florim, pô, você tem que tocar o dia inteiro para comprar um sorvete, né? E se bem que lá as coisas são bem baratas, assim, né? Daí a gente voltou para Roma, a gente falou, a gente tá precisando de grana e tocar num lugar que funciona, né? Daí quando a gente voltou, já alertaram a gente, pega a licença que a polícia pode passar. Daí no dia, a gente tocou uns 3 dias, assim, legal, né? Daí no dia que a gente pegou a licença, a polícia parou a gente. Bem no dia. Pô, dessa vez se livrou, né, da polícia. Daí deu tudo certo. Daí a gente tinha um horário, a gente tocava de manhã, assim, durante 1h30 e de noite mais 1h30, assim, né? Lá em Roma, assim. Em outros lugares a gente tocava um pouco mais. Você podia escolher uma coisa assim, por exemplo, Roma então é assim, você tem que ir lá, você tem que saber que tem esse horário de tarde que você não pode tocar, porque senão vai vir a polícia. Em Roma também tem um problema assim, na Itália em geral, porque tem umas 4, 5 polícias, né? Tem o carabinieri, polícia de finança, polícia do estado e a polícia normal, que eu me lembro assim. Você tem que ter, tem o do Vaticano, mas os caras estão meio que, tô de meio brincadeira, né? Só você toca rock. Né? Pode crer. E aí então acontecia, às vezes acontecia com a gente, de uma polícia passar, porque assim, eu vou ser sincero, todo dia que eu saía pra tocar, eu ia com frio na barriga, assim, porque eu falava, cara, não sei o que vai acontecer. A gente tinha lido bastante histórias, eu lembro de uma história de uns caras que foram pra Bélgica e tocaram em Ghent. Ghent é uma cidade que tem um festival de rua, lá é bem legal, tem um festival de jazz e tal. Mesmo assim, na história que eles contaram na internet, foi 2 meninos também. Eles foram presos mesmo, assim, os caras aprenderam o instrumento deles, foi tenso assim o negócio. Então a gente já tava lá com o dinheiro no osso, assim. Falar, se a gente for realmente preso, aprender nossos instrumentos, a gente tá ferrado, assim, o que a gente vai fazer, né? Tipo, não tem o que fazer. Então sempre é com frio na barriga. Então, e o problema da Itália é isso, às vezes você toca num lugar, passa uma polícia e eles não falam nada, eles até olham e falam, legal, tal. E aí vem um outro, do nada, e começa a te falar, não, aqui você não pode tocar, não sei o quê. Então isso é assim, o que a gente viu que é bem legal ver, muito tempo da nossa viagem a gente perdeu sem tocar, porque a gente não conseguiu essas coisas, né? Até eu não sei se algum dia alguém aqui quiser, fala com a gente, assim, a gente tem tudo lá escrito, tudo as leis, né? Pelo menos da onde a gente foi. Pelo menos onde a gente foi, por exemplo, Veneza a gente foi pra lá, a gente ia pra Florença, no final uma mulher falou pra gente ir pra Veneza, realmente dá um bom dinheiro. Só que Veneza também, você precisa de uma autorização e não pode usar amplificador, isso mesmo com autorização ou não, você não pode usar amplificador. Pro violão isso Pro violão isso terrível, não dá, né? porque... Sim, se for violino e tal, tranquilo. Sim, aqui no ambiente fechado, sem barulho, a gente já tá microfonando, imagina na rua. Na rua, mesmo em Veneza que não tem carro, não tem como. Mas é muita gente falando assim, né? Então atrapalha muito, assim. Foi pra Salzburg também, na Áustria, né? Que é a cidade onde o Mozart nasceu. Lá é bem legal assim, só que também não pode usar um amplificador. Só que lá é um lugar tão silencioso, dependendo do lugar que você está, que ainda funciona um pouquinho, assim, né? Dá para tocar sem amplificador. Foi para Praga, né? Que para a gente foi o melhor lugar, financeiramente, assim, fora o lado que a gente quase foi preso, né? Mas a gente conseguiu achar um ponto bom, assim, porque lá tem uma ponte, a Charles Bridge,
que é onde todos os artistas de rua, quase todos se apresentam, né? Que é o point assim, artístico lá, né? É a ponte que vai para um castelo, tem um castelo em cima de Praga, é a ponte mais conhecida que você tem que passar por ela para ir, né? E a gente, assim, tem que pegar um ano antes essa licença, só que daí a gente falou, bom, já era, né? O que a gente fazia? A gente tocava do lado da ponte. Então quem estava do lado do castelo passava por nós antes de passar pela ponte. Então já parava, ouvia a música e já dava uma grana, assim, né? Então quem estava na ponte estava um pouquinho mal, assim, porque a gente pegava essa parte. Assim. Agora, quem vinha do outro lado já nem tanto, né? Em Praga, assim, uma coisa em relação às leis de Praga é uma coisa mais... Mesmo a gente tendo acontecido isso com a gente achou uma das cidades mais liberais, na verdade, né? Liberal em relação a tudo, na verdade, né? Que você imagina, assim. Acho que Amsterdã perde feio, assim, de Praga, na verdade. E aí, além disso, é uma coisa assim, que você podia usar amplificador, tinha muita gente tocando rock pesado mesmo, assim. Uns grupos de percussão, assim, com as percussões, tipo tambor, coisa assim, tudo reciclável, assim. Mas tocando bem alto. A única coisa é isso, você chegando em Praga, você tem que ir na polícia e pedir esse mapinha. Aí tem, ali, por exemplo, eu não lembro, acho que a zona vermelha pode tocar músico e algum outro tipo de arte, na zona azul é outros tipos de arte, assim, porque, por exemplo, tem lugares que você pode fazer circo, malabarismo, mas você não pode tocar música, entendeu? Barulho, né? Barulho, pode fazer barulho. Só que, tirando isso, assim, era bem liberal. E a gente gostou bastante, né? Como ele falou, foi o lugar que a gente mais conseguiu ter retorno financeiro lá. E a cidade é legal porque ela é pequenininha, assim, né? Então, assim, eu e o Igor, a gente andava com a mesma roupa o dia inteiro, todos os dias, né? Assim, até com uma boininha, e com um chapéuzinho, e meio uniformizado, né? Então, passou uns dias, a gente era meio reconhecido na cidade, assim. O pessoal, vocês são os brasileiros que estão tocando lá, não sei o que e tal, né? Até ajudou a gente a entrar em uns lugares de graça, assim, né? Então, uma coisa também, né? uma coisa falando sobre o Fred estava falando onde a gente tocou, né? Isso a gente percebeu lá que aqui não tem muito isso. Por exemplo, aqui não tem muito ponto turístico, né? Se for ver, né? Não tem. Ah, tem o Museu do Ipiranga, mas aquilo lá tá mais acabado do que, sei lá, assim, né? Não sei, não é um lugar. Tem até o parque lá, pelo parque, beleza. Mas assim, você não vai tocar também na frente do monumento do Ibirapuera lá, porque ninguém vai te ouvir, entendeu? Mas só que na Europa é diferente, assim, tudo é bem específico, assim, tem uma parte que é turística, entendeu? O primeiro dia em Praga a gente tentou também tocar numa avenida, que era a avenida principal, que dava perto da estação central, tudo principal. Só que a gente não conseguiu muita coisa, na verdade a gente não conseguiu nada, né? Na verdade não conseguiu nada, o que a gente conseguiu foi um cara que passou, chutou nosso chapéu e já ficou bravo com a gente, assim, tipo... nem pegou. Não, o cara nem pegou, não sei o quê. E assim, por quê? Porque a gente estava num local que só passavam pessoas que trabalhavam lá. Se você fica num local desse, o pessoal de Praga, República Tcheca, a Europa do Leste em geral, não tem muito dinheiro, assim. E o pessoal não dava mesmo, assim, a gente ficou lá quase uma hora, eu lembro que a gente não ganhou nada. Nada, acho que nem uma moeda a gente ganhou, assim. Mas aí, isso foi engraçado de Praga, um lugar que a gente no começo achou que tinha se ferrado de ir lá. Falou, meu, a gente se ferrou de vir pra cá. Quase melhor cancelar o albergue, assim. A hora que a gente foi num lugar turístico, puta, a gente ganhou bastante dinheiro, aí foi bem legal. Então na Europa em geral você tem que procurar bem um lugar turístico, assim. Você vai tocar em Roma, você procura tocar na Piazza Navona, ou perto da Fontana de Trevi, no caminho que vai, ou perto do Coliseu, o caminho que vai pra lá, ou o caminho que vai pro Vaticano. Porque aí vai ter turista, e turista paga, entendeu? O turista tá lá encantado já, e aí ele tá lá, nossa, tá na Itália ouvindo hindu brasileiro, né? O cara pra eles é demais, assim. Os orientais adoram, assim, os japoneses, os chineses, os americanos. Então sempre a gente buscava isso, né? Por exemplo, tocar em Salzburg, tocar na Praça do Mozart, tocar sempre em locais assim. E isso dá bastante retorno. No começo a gente penou bastante, porque a gente ia em qualquer lugar, a gente via aquela ruazinha bonita em Roma e falava, nossa, a rua é linda, né? Tipo, sabe, por tocar ela já ia estar feliz, mas no final não dava muito dinheiro, porque não era um lugar que estavam os turistas para gastar, assim mesmo, né? Vocês chegaram a levar disco pra vender lá? Isso é uma história engraçada. A gente vai tocar mais uma e a gente conta essa história. Agora só uma historinha sobre essa música, né? Ela se chama Paranapiacaba, que está nesse CD, que não é o que a gente vendeu na viagem. Ela se chama Paranapiacaba, que foi feita em homenagem à vila, né, de Paranapiacaba, né? Então ela busca retratar a neblina, os trens, aquele ar bucólico da vila, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um lugar que vale muito a pena conhecer. Tem sempre festival de inverno no meio do ano aí, né? Vale a pena ir lá conhecer. Vocês são daqui do ABC? Eu sou de São Bernardo, da Paulicéia, e moro um pouco longe, lá na Vila Leopoldina, São
Eu tenho um pezinho aqui, minha esposa até tava falando, nem sabia, mas o pai, meu sogro, mora aqui na rua de trás. Então eu tenho um pé em São Bernardo, eu venho nele, venho na família da minha esposa, então eu também tô tudo da hora. Mas eu moro na Lapa, eu moro na Leopoldina, lá bem longe, assim. Esse é um problema pros ensaios, assim. Que não dá pra ensaiar todo dia, né? Mas a gente tem que dar o máximo. A história do CD, né, que você tinha perguntado, a gente tocava lá sempre na rua e tal, e o pessoal sempre falava pra gente, né, pô, mas vocês não tem um CD, vocês têm que ter um CD pra vender, não sei o quê, porque o pessoal gostava e falava, como é que a gente vai ouvir, né, de novo as músicas, né? Isso na Europa. Isso na Europa, né? Vocês têm que ter um CD e tal, não sei o quê. E aí eu sei que quando a gente foi pra Salzburg, aconteceu de a gente estar tocando, depois de uns dias, a gente já tava no segundo ou terceiro dia, lá tem um lugar bem legal, dá um dinheiro legal, o pessoal adora, assim, né? Porque a música lá é em todo lugar, né? Assim. E aí o que aconteceu foi que a polícia chegou na gente e falou, olha, vocês não podem tocar com esse amplificador, a gente está avisando vocês agora, vamos lá na delegacia pra gente dar o papel pra vocês.
Aí pegaram nossos nomes tudo e falaram, ó, se a gente pegar vocês de novo tocando com amplificador, a gente vai prender vocês e o instrumento. Assim, beleza. Aí a gente foi pro hotel e o hotel que a gente ficou lá, não era um albergue, isso era um hotel mesmo. Ele era afastado e tal, então ele era bem silencioso mesmo. E o quarto era legal, tinha uma acústica boa, assim. Aí o que a gente fez é que a gente resolveu, falou, vamos gravar um CD aqui. Aí a gente parou, pegou o iPhone mesmo e gravamos um CD inteiro mesmo, em algumas horas, assim. Quantas músicas tinha? 10 músicas, né? 2 horas e meia a gente gravou. A gente gravou o CD, e aí depois chegando em Praga, a gente encontrou tipo uma lan house, compramos um monte de CD virgem e ficamos lá gravando. A gente comprava um papelzinho, a gente tinha um flyerzinho que a gente fez, né? E a gente põe o flyer dentro e é isso aí, assim, a gente imprimiu o nome das músicas. Eu até tinha problema até com o teclado, né? Que o teclado não escrevia algumas coisas assim. Aí ficou as músicas com o nome meio estranho, mas beleza. Uma letra trocada, assim. Mas assim, essa coisa do CD realmente é muito importante. A gente, por exemplo, Chegou a vender bastante lá? Vendeu acho que 40 CDs, cara. A 10 euros. É bastante. Dava um dinheiro Custo de centavos. Isso daí que ajudou a gente bastante, é verdade. Então eu acho que assim, você quer ir pra lá, vale muito a pena você gravar um CD, mesmo que a gente fez demo, assim, alguma coisa, sabe? Porque a gente viu quanto tá de... Era um hotel com uma acústica boa. Né? Você conseguiu, né? Com relação à composição de vocês compõem em dueto, um compõe e leva pro outro, passa a droga, não. Vocês compõem juntos, sentam, isso ficou legal, ficou, vai, não vai, põe aqui, põe ali, tira ali. Normalmente assim, um faz a composição mais ou menos pronta, assim, até os 2 violões, só que daí no ensaio a gente vai trabalhando os arranjos e muda algumas ideias, assim, né? Apresenta, fala. Porque assim, dificilmente o outro não vai ter algum momento da música, vai ter uma ideia melhor do que o que você pensou, assim, né? Porque às vezes é aquela parte que você fala, putz, como que eu saio daqui? Daí, assim, normalmente eu tento não fazer isso, assim, a primeira coisa que vem na cabeça, isso daí eu nunca faço. Mas às vezes, assim, o Ivan tem uma ideia que é melhor, não tem jeito, assim, daí fala, põe aí, e vice-versa, assim, né? Acontece muito. A gente sempre sabe o que o outro faz melhor, né? A gente fala, puta, ele eu sei que, por exemplo, isso de violão também, esse violão não que eu tô, né? Mas o outro que eu tenho, o Saraiva, ele é bem mais escuro o som dele, né? Cedro, né? E esse é pinho. Então, o de cedro normalmente é mais escuro, ele é, por exemplo, vai pra acompanhar, tal, o cantor. Ele tem bastante grave, assim, ele é bem macio o som dele, e o do Fred é um som mais não é metálico, é um som mais cristalino e um som mais direcional, né? Então a gente tem que pensar nisso, é uma coisa que eu até faço Vocês alguns... pensam no violão também. No Sim, violão sim. também pra compor. Eu acho isso bem importante, na verdade. Eu até faço alguns trabalhos no estúdio, que a gente até gravou o CD do estúdio Arces, do Adonias, na Praça da Árvore. Ele é bem reconhecido, assim, ele grava, até mixou o último CD agora que vai sair do Hermeto, ele grava o Toninho Ferragutti, bastante gente, o Ulisses Rocha, sempre ele faz esse pessoal, né? E até um cara que trabalha com ele, que é o Daniel Tapia, ele fez um mestrado, um doutorado, na verdade, na faculdade, ele dá aula na Faculdade do Espírito Santo, um doutorado falando sobre assim, como o técnico de som também é um músico, né? Como ele tem que saber também tirar a música, porque muitos shows, a gente sempre estuda a gente também, é uma diferença muito pequena entre o pessoal sair do nosso show, assim, feliz, não assim, não por nós, mas assim, a gente conseguir passar pra pessoa, ela sair de lá relaxada, sair bem, e sair um som que, legal, mas não saiu tão bom. E é uma coisa bem pequena mesmo, sabe? O microfone muda, a equalização que você faz, o lugar que você põe tudo. Então, se você não pensar nisso na hora de compor, vai ter uma coisa que fica bem melhor no violão do Fred, que se você não pensar nisso, vai ficar ruim no final. Não vai aparecer tanto como deveria aparecer. Então, a gente... Uma coisa bem específica pro instrumento. Pro instrumento, então. Eu sei, por exemplo, o dele sai bem mais harmônicos que o meu. Então, é melhor ele fazer os harmônicos do que eu. O meu tem mais grave. Então, é melhor eu fazer a levada do que ele. Assim, fazer uma base do que ele. Só que no final, é o que o Fred falou, claro. No final, ele vai ouvir uma coisa que eu não pensei, entendeu? A gente sempre faz essas mudanças. Como a gente escreve também, isso é diferente. Isso que eu ia perguntar. Você ensina guitarrista, vocês não têm, não. Vocês têm isso escrito. Não, tudo escrito. Tudo escrito. Quem escreve? Os dois escrevem. Os dois escrevem. A gente é formado, né? Ele é feito. Daí eu sei. Entendeu? Eu fiz a FAAN, você fez FAAN Sim, também? FAAN também. Eu fiz composição na FAAN, então... Tá. Aí... Eu também. Legal. Perguntando por causa Legal. Porque Eu não cheguei a pegar o às vezes- Rizek, Porque mas... às vezes pinta coisas de ideia para violão, mas não sei escrever para violão. Então, Sim. Não.
Eu acho que isso é essencial. Se você quer ser compositor, a gente até conhece, o Luiz Bueno do Dolfel escreveu no nosso CD, né? E a gente é bem amigo dos caras do Dolfel, eles estão ajudando bastante a gente, né? Porque é difícil ter um duo de compositores, né? Duo de violão, compositores é bem difícil. Quando tem é porque se juntam, é o Marco Pereira e o Bellinati, mas não um duo que, por exemplo, a gente se faz pelo duo Freeman, assim. O Dolfel se fez como Dolfel, né? Depois tem os dois separados, o trabalho deles, mas eles são o Dolfel. Eles já são bem diferentes, eles não sabem escrever, sempre foram da... Meu, tocam, até se eu ver eles tocando parece meio estranho. Então, mas eles assim, eles contaram a história pra nós que eles conseguiam se ver todos os dias mesmo, eles até moravam juntos e tal. Então é uma coisa que eles ensaiavam todo dia, e a música deles saía por ensaio mesmo, saía tocando, assim, saía de tocar. Só que a gente é diferente, a gente já escreve, aí um passa pro outro, isso também ajuda muito essa parte da gente não poder estar junto sempre, né? Daí você tira a música e tal, passa pro Ivan e quando junta a gente sai. Não é aquela coisa, meu, e aí, agora vamos começar do zero. Não, já chego com a música tirada. Já chego com ela tirada, né? Aí chego lá, legal. Então a gente vai Só e sincroniza, né? E aí tem essas coisas de uma ideia do outro que dá diferente. Claro, pronto. Sim, sim. A gente não trouxe aqui, mas a gente não, né? mas foi... Deus abençoe a tecnologia. Vocês fizeram. Falou do Dolfel, vocês fizeram um curso de gestão com eles? Assim. Isso, no começo do ano passado, né, a gente conheceu o Luiz Bueno através desse curso de gestão, né, que ele deu na Casa do Núcleo, aí em São Paulo. E, putz, foi um divisor de águas pra gente também, assim, como encarar a coisa, assim, né, o profissionalismo que eles têm com o do Dolfel. Assim, a gente ia fazer o nosso CD meio que, pô, meu pai tirou umas fotos bem assim, tudo, né? Pô, ia pegar uma foto dele e tal. Uma foto de uma paisagem, Paraty, bem. Foi uma foto bonita. Era bem bonita, assim, né? Até combina com as músicas, assim, com o tema das músicas. Ia fazer umas coisas, assim, não tão profissionais, assim, né? Daí ele falou, não, vocês têm que tirar foto com tal cara, com o Galop, não sei o quê, porque é um cara conhecido. Fora a qualidade da foto, né? Ele vai Vocês saber têm o que ângulo estar, certo, né? vocês têm que estar na capa do CD e tal, né? Tem que aparecer vocês. E assim, fora que ele, pô, quem é entendido abre o CD e fala fotografia, direção artística, a Galop já elenca as coisas, né? Fala, pô, os caras não estão de brincadeira, né? Vai somando coisas, né, de grande valor, assim, né, pro CD. Uma coisa que mudou bastante depois desse curso foi uma coisa assim de realmente uma profissionalização total mesmo do CD, né? Você está investindo, investe, né? Por exemplo, eu estou aqui passando ao vivo o que a gente está fazendo, que o Luiz Bueno mesmo fala, vocês têm que capitalizar as coisas. Vocês estão no workshop, não pode só lá tocar com qualquer roupa e beleza, sabe? Tem que ser uma coisa total, tudo. Porque a gente percebeu que é a gente por nós mesmos, o Dolfel é por aí também. Eles têm a editora deles, que é a Fine Music, que edita as coisas deles, eles sempre foram sozinhos, assim. Não, sabe, tem o produtor, tal. A gente ainda não tem nenhum produtor, mas eles têm o produtor deles, que é até a mulher deles, que produz bastante outras pessoas, né? É a B Musical que chama. Mas assim, essa coisa de, por exemplo, a gente ia fazer o CD, como é que chama? A gente fez o prensado, isso? Porque você pode fazer ou duplicado ou Duplicado prensado, ou prensado. né? Só que o que acontece? Você chega numa distribuidor, distribuidor ou numa loja de instrumento ou num cara até que vai te contratar para tocar numa casa de show. A primeira coisa que ele faz, ele pega o CD e vira. Se ele vê que o negócio é duplicado, ele já olha torto. E olha torto. É uma coisa que pra gente parece besteira, só que a depois gente não imaginava é, né? isso, né? Daí a gente fez prensar tudo pela Maximus. E essa coisa de mostrar seu rosto, que o Fred falou, é bem importante. Você vai fazer seu primeiro CD, né? A gente percebeu que isso ajuda bem, sabe? Tem que mostrar quem é você, tem que mostrar, por exemplo, a gente com violão, entendeu? Quem são eles? Ninguém conhece a gente no mundo, né? Então, assim, o duo Freeman, que é um duo de violões, pelo menos as pessoas sabem isso, assim, né? Então toda essa coisa da profissionalização acho que é bem importante para quem quer ser um artista independente, quer ir tentar. E essa coisa da rua junto, linkando tudo, eu não acho que tocar na rua tira algum mérito, assim, sinceramente, eu não acho isso. Que tocar na rua tira, só porque eu toco na rua parece que eu sou ruim. Não, não tem nada a ver. Só fez a gente tocar melhor, na verdade, né? E ficar mais conhecido. Hoje em dia a gente já não toca mais tanto na rua, pra falar a verdade, né? Depois que liberaram a Paulista, né? Fecharam ela de domingo, ficou um negócio um pouco banalizado, na verdade, né? Assim, tem muito artista de rua que toca próximo um do outro, bandas assim, né? Então, pô, pra gente que é violonista,
some no meio da galera lá, né? Então, assim, antigamente dava um retorno financeiro até que bom, assim, tocar na Paulista. Não, o Brasil dava quase igual a Europa, mesmo convertendo, assim, sabe? Uma coisa que dava legal. E sem converter seria até bem melhor, assim. Teve vezes que a gente ganhar em 1h30 quase R$200, assim, tocando, né? É que é legal, né? E assim, e hoje em dia é bem furado a gente tocar lá na Paulista, assim, tipo, dá uns R$10, 15, assim, né? Acontece uma coisa aqui que as pessoas não respeitam. Na Europa, mesmo se não tem essa coisa de lei, o cara respeita, sabe? O cara tá vendo você com um violão, um cara com um violino, ele não vai pegar uma banda de jazz sentado a 5 metros de você. Aqui já não é assim, aqui o cara senta mesmo. A gente já tava, das últimas vezes que a gente foi na Paulista, a gente já tava no local, já tava tocando assim, já tava tocando até, nem arrumando as coisas. Do nada vem um cara e senta 10, 20 metros da gente com uma bateria, já chegou outro cara o baixo elétrico, o saxofone, aí já é, tipo, ridículo, assim, não tem nem o que... Porque também o nosso som não pode ser muito alto, é uma coisa assim também, não dá pra ficar estourando o som, porque não é isso, né? É mais aconchegante, né? Uma coisa mais... E hoje vocês tocam mais aonde? Bom, a gente faz bastante workshop também, né? E, por exemplo, semana que vem a gente vai tocar num bar lá na Pompeia, né? Chamado Brasileiria, então já estão todos convidados também, né? Numa sexta-feira, um lugar bem gostoso assim. E, bom, bares, assim, a gente tá... Teatros, né? Sérgio Cardoso, a gente já tocou também, no Elis Regina. E a gente vai estar tentando entrar no circuito do Sesc, né? Que é um pouquinho difícil de entrar, mas a gente tem um amigo do projeto Violão em Ponto, né? Que é um projeto muito interessante para quem é violonista se apresentar lá. O violão em ponto é legal falar, assim, que é um clube de violonistas, assim, né? Que é só violão que você pode tocar, não pode nem cantar, né? E assim, você vai conhecendo a cena violonística assim, de São Paulo assim, através desse projeto, né? E sempre tem um artista principal assim, né, no mês, agora está com uma frequência um pouco maior. Assim. Inclusive em abril vai ser o do Ofel. Assim, é de graça tudo, vai ser lá. Quem quiser aí vale a pena, porque também eles escreveram, a gente não sabia, mas eles escreveram que além do show do Ofel vai ter esse curso também. Não vai ser um curso igual a gente fez de 3 dias, mas vai ter um workshop, uma palestra, assim. E é sempre de graça, assim, é um lugar meio que nem aqui, assim, sabe? Pouca gente, até menos gente que tá aqui hoje, eu acho. Só que, sabe, o pessoal que tá lá é violonista e conhece do negócio e já participou de concurso e já tá no meio, né? Tanto que isso também foi um divisor de águas pra gente. As primeiras vezes que a gente apresentou nossas músicas, as primeiras composições nossas, foi no Violão em Ponto. Depois de lá que a gente teve a certeza, assim, porque o pessoal veio mesmo conversar com a gente no final. A gente não era o artista principal, a gente foi em dezembro o artista principal, só que dessa vez não, a gente nem conhecia os caras direito, assim. Porque tem o palco aberto. O palco lá, aberto, né? isso que é legal. Apresentações foram o artista principal, e cada um pode tocar 2 músicas. Qualquer um que quiser, de qualquer nível, não tem nenhuma discriminação. Só tem que ser violão e só violão, e ponto, por isso que é violão e ponto. Ponto final. E é por aí. E aí, então, aí lá é um lugar bem legal mesmo, né? Vale a pena, quem é violonista, mesmo que é profissional ou tá no começo. Profissional é legal para conhecer as pessoas. Quem tá no começo eu acho demais para você ir lá e ver o que as pessoas acham do seu som, sabe? Vai no palco aberto ou toca a sua música própria ou uma música que você tirou. E vai ter uns caras lá que são bons, assim, que vão falar com você, que vão te dar uma força, sabe? É um núcleo que os caras estão juntando que tá ficando bem legal, né? E é sempre itinerante, é um lugar que sempre, cada vez tem um lugar, assim. Isso que também é uma coisa que eles sempre fazem, né? Cada mês é num lugar. Tem alguma pergunta? Uma pergunta? Agora a gente vai tocar uma música chamada As Margens do Tempo. Essa é uma coisa mais, assim, não é uma paisagem, mas é a mesma coisa, uma vivência, assim, nossa. Que... Nas Margens do Tempo, por quê? Porque nós dois fazemos, a gente medita todo dia, faz meditação, fazemos yoga também. Eu acho que ajuda muito mesmo, além de a atenção que você tem na hora de tocar, você conseguir prestar atenção na hora do show, você não viajar, não sair do lugar onde você está, né? Também para compor também é uma coisa muito legal, porque composição, quando você vai compor, você está tentando mexer, até tem filósofos do século XIX, por aí, XVIII, que falavam, né? Por exemplo, alguns falavam que a música era a última das artes, porque ela não representava exatamente uma coisa, ela não era, por exemplo, a escultura é a primeira arte para alguns. Mas para outros eles pensavam o contrário, eles pensavam que a música é a primeira arte, porque ela consegue fazer uma coisa, acho que a gente é músico, tudo bem, eu prefiro esse que fala isso.
que a música, acho que o Hegel falava isso, que a música é a mais sublime das artes, porque ela consegue expressar uma coisa que é inexpressável, assim. Por exemplo, você vai fazer uma cadeira, já existe o protótipo cadeira, você vai fazer algo em cima daquilo. Agora a música não, ainda mais a gente que tenta fazer uma música que não pende muito pro jazz, nem pro choro, você conseguir da sua cabeça captar sensações e transformar aquilo em notas, que na verdade vai virar uma energia, vai virar uma coisa que vai te mudar, né? Então, Nas Margens do Tempo é uma música pensada nisso, baseada nisso, nessa coisa meio da meditação, por isso que As Margens do Tempo, né? A hora que você... o limite do tempo, que é o tempo, assim, né? E além disso também ela é baseada na forma sonata, né? Que foi bem conhecida no século XVIII, por aí, né? Começou meio com o Bach, um pouco antes, né? Não com ele exatamente. Mas depois com o Beethoven, esses caras que foi mesmo, né? A forma sonata foi consolidada mesmo. Só que é uma forma sonata no choro, na verdade. É um ritmo de choro. E é não é uma forma sonata clássica também, né? Mas é que a forma sonata é uma ideia, para quem não conhece, é a ideia de você ter um tema A, um tema B, e depois os dois se entrelaçarem, que é um desenvolvimento, né, que chama, que até o Schoenberg chama até de outro nome, é um desenvolvimento, além do desenvolvimento, é uma coisa bem filosófica mesmo. Não é simplesmente você pegar o ritmo do A e pôr com a linha melódica do B. É uma coisa mais de sensação mesmo. É um conflito, exatamente. Uma dialética mesmo, é um conflito mesmo. E depois o tema B vai ficar no mesmo tom do tema A, porque na sonata clássica tem isso, né? O tema A, por exemplo, está num tom e o B está no quinto grau dele. Normalmente é por aí, assim, né? Ou em outro grau, tudo bem. Mas depois, então, essa coisa, né? Como se fossem dois temas, um se conflita com o outro e no final o segundo vai e junta com o A, assim, né? Só para explicar bem a música, assim, né? Porque alguém está no workshop é legal explicar.
alguma pergunta, alguma coisa? Tocar mais uma então. Bom, a próxima é Pretinho, que a gente gosta muito de cachorro assim, né? A gente fez cachorro. A gente tem vários assim. Não, a gente não é irmão não, tá? Muita gente já chamou de dos irmãos Friva. Ah, vocês são os irmãos Friva? Acho que é sobrenome. E daí eu tenho uma cachorra chamada Pretinho, o Ivan também, não é a mesma. E a gente fez uma homenagem, na verdade não só as duas, né? A todos, assim, né? Daí a gente pôs o nome de Pretinho, né? Então é uma música mais agitada, assim, né? Que visa retratar o dia do cachorro, né? Tem a parte mais lenta e tal, e espero que vocês gostem.
cara tem algumas coisas do tipo assim, né? Eu vou dizer viagem, mas a coisa da sensação. Algumas composições dele tem essa cara também, né? Tem alguma relação, vocês De influência dele. Oi? Influência dele, assim. Não, assim, não diretamente talvez, né? As influências que a gente tem, assim, bastante Ulisses Rocha, o Barrios, Vila Lobos, Garoto. Esses caras ruins, né? Oi? Esses caras ruins, né? Mais ou menos aí, né? São os que a gente gosta assim, bastante, né? Eu ia falar disso agora, até nas composições, se perceber, elas sempre tem alguma coisa que vem, por exemplo, de outro compositor. Porque eu não conhecia muito o Erudito antes de entrar na faculdade, mas pra mim, depois que eu conheci, eu achei sensacional mesmo, assim. Então, assim, a gente sempre tenta alguma coisa, mesmo Debussy, Chopin, Bach, mesmo tudo isso mesmo. E eu acho que isso não é... Eu não penso como se fosse isso, você tá... Por exemplo, falam, o Tom Jobim chopinhou o Chopin lá, né? Ele pegou... Isso não tem nada a ver, porque se você for ver, a história é essa, assim. Um faz o que o outro fez com uma coisa diferente. Não dá pra tirar do nada, né? Não dá pra tirar do nada. Até tem uma... Eu até fiz meu TCC sobre ele, né? Sobre a Sinfonia 3 do Luciano Berio, né? A Sinfonia 1, ele só fez uma, mas o movimento 3, quer dizer. Que esse movimento 3 eu acho demais, uma das músicas mais... Aqueles recortados, então. Ele fez o quê? O Luciano Berio é um cara erudito, que mexeu também com música eletroacústica, bastante coisa assim, né? Ele é italiano. E ele trabalhou bastante com Stockhausen também. E ele... O que ele fez? Ele pegou nesse concerto dele, nessa sinfonia dele, o terceiro movimento, ele realmente picotou. Ele pôs a música do Mahler de fundo, a sinfonia do Mahler de fundo, que é uma sinfonia que o Mahler diz sobre um tipo de um herói, meio falando sobre Jesus, uma coisa assim, do cara que quis fazer alguma coisa boa, assim, nessa briga que tem interna, assim, né? E aí ele pegou essa sinfonia do Mahler, pôs de plano de fundo mesmo, e foi recortando e pondo coisas em cima, assim. Então é por um octeto de voz, 8 vozes e orquestra. E aí o cara também é muito bom, falando dele assim, essa coisa de tudo de som, sonorização. Ele fala, na partitura ele coloca onde pôr o som, cada caixa de som, onde pôr cada cara com cada microfone, né? Então é uma coisa assim, é uma música além de ser, ela é meio engraçada e pra mim demais. Eu acho que se não é a música mais genial que eu já ouvi, só deve perder pra alguma do Bach, sei lá, assim, sabe, algum Beethoven, porque ele fez esse recorte mesmo. E aí você indo atrás, você vê que a maioria dos textos é do Samuel Beckett, que chama O Inominável, é uma novela, assim, um livro, O Inominável. Que é mesmo se perguntando, assim, ele começa meio que, quando começa a falar na sinfonia, já mostra umas coisas do Samuel Beckett falando, tipo, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então uma coisa assim, eu senti isso, então no meu TCC eu escrevi isso, até a banca aceitou o que eu falei. Eu sinto como se fosse assim, o Luciano Berio quis mostrar que o compositor não tem como não vir de outros compositores. Então ele quis deixar isso explícito. Ele meio que não fez nada, entre aspas, na música, né? Ele fez a música, mas... Por exemplo, não tem nada... Tem algumas coisas dele, ele cita ele, né? Ele gosta de chamar esse... Ele agradece o maestro, né? Ele agradece o maestro, é Põe o tudo. nome do maestro. Põe o nome do maestro. É demais, assim. Os caras do octeto vão falando, agora vai entrar Beethoven. E entra do nada o Beethoven, assim. É demais, sensacional. Mas que ele não, eu acho legal porque ele quer mostrar isso, essa coisa do tipo, cara, eu não tô longe do Beethoven, eu não tô longe do Bach, não tô longe do Mozart. Ele põe partes do Mozart, Berlioz, caras que eram contemporâneos a ele também. E a sinfonia, eu acho que ela foi feita em 80, acho que foi por aí. Ou foi, assim, inaugurada em 80, né, tocada em 80. Então a gente gosta de mostrar isso mesmo, sabe? Tem música nossas que tem um tango no meio, tem outras que eu me inspirei totalmente mesmo em Chopin, acordes que a gente pegou de Debussy, então... Essa coisa do compositor às vezes acha que, puta, eu não tô fazendo uma coisa original porque tá parecendo não sei quem. Tudo bem, eu acho que se você também quiser parecer o outro, não sei, né, é válido, mas não é esse caminho que a gente tá querendo usar, né, velho? Eu acho assim que não vou falar que é um segredo, mas talvez uma maneira de você não parecer muito é você não tirar muita música dos outros, mas assim, é o que você lembra. É a sua visão através da sua lembrança assim, que você tem da música do outro, né? A sensação que a música passa para você. Eu imagino assim, se você tirar todas as músicas do Barrios, por exemplo, na hora de compor você vai tocar igual, vai compor igual, idêntico ao Barrios, né? Não tem como fugir. Na hora você tira algumas, tira de outros e ouve bastante. Ouve bastante. Eu acho que ouvir mesmo, né? Com prestar atenção, né? Não no fone andando no... Daí que você faz o seu som diferente, né?
Daí a pessoa fala, pô, mas lembra isso, mas não sei o que, mas é diferente. Eu acho que essa é a ideia, né? Não ser um plágio dos outros. Né? Eu tenho uma pergunta. Eu sou pesquisador de composição, de tudo. Eu já ouvi. Eu tenho 64 anos, trabalho com música, sou muito instrumentista. Quando eu vou observar os sons, tanto ao vivo, assim, que vocês têm, que a música para mim é vibração, e não importa assim os harmônicos. Eu procuro não prestar atenção em vocês tocando, nem querendo entender o que vocês estão fazendo tecnicamente ou roubar qualquer coisa de vocês. Eu procuro fechar o olho e sentir o que vocês estão fazendo. Então, você deu um nome na música. Eu ia fazer uma pergunta. A cachorra que vocês têm é vira-lata, é um cachorro pedigree, o que é? Só tem vira-lata. Então, dentro disso, vocês colocaram assim pitadas de coisas brasileiras e a tristeza de algumas coisas que vocês sentem e a alegria. Inclusive, o começo da música, ela está mais para cima. Então, ela entra com uma eletricidade como se fosse o cachorro super esperto, brincando, pulsando lixo, você entendeu? E depois tem aquele lado da tristeza do cachorro mesmo, que só você conhece, o olhar, sabe, assim, então vocês entraram num caminho, sabe, interessante assim, da coisa, e no final não perder a alegria do cachorro. Não sei se vocês conhecem o Toninho Horta, o compositor mineiro. Ele fez um homem chamado Diana, não sei se você conhece. Isso aí eu não lembro. É um disco chamado Terra dos Pássaros. É um disco interessante dele. E assim, ele retrata isso. Aquela saudade da cachorra, e ela não estava mais. No final, ele dá aquele toque, sabe, que ele lembrava do almoço aos domingos, com as crianças, a família. E a melodia, né? Bem feita, é isso aí. Parabéns, viu? Interessante. Obrigado. E todas as composições. Que vocês falavam, inclusive a penúltima, eu amei. Ela tem uma coisa assim, que vocês falam do instrumento. O instrumento, ele se funde um ao outro. Se vocês estão fazendo oitavas ou não, né? O uníssono é bacana isso. O uníssono é lindo. E a segunda música que vocês tocaram tem uma coisa de andamento também perfeito. O que vocês têm pensando, um joga para o outro, e no futebol. Vocês colocam juntinho, tem um tempo muito grande que não dá para ninguém aqui perceber exatamente onde foi colocada essa nota. Não sei se está sabendo qual música é. Acho que a segunda é interessantíssimo. Nossa, lindo. Parabéns. Obrigado. Amei. Obrigado. Então, em relação até ao que você falou falando em composição, né? No começo a gente também tinha, às vezes, um pouco de, meio que essa coisa, né? Mas os dois vai tocar a mesma nota, né? Isso falando dessa parte de, uníssono e tal. Mas depois a gente foi perceber que você pensando orquestralmente, se você quer... Isso é uma coisa de orquestração mesmo. Se você quer dar ênfase a uma nota, você vai tocar em uníssono, você vai tocar em oitavo. Se você quer uma coisa mais profunda, harmônica, aí você vai fazer terça, vai fazer outras coisas, entendeu? Então não tem essa, né, de você... Não que você quis dizer isso, o senhor quis dizer isso, mas eu queria dizer assim, essa coisa de... Igual no teu caso, o seu violão ele harmoniza e faz o mesmo solo que ele está dando, então, entre nas cordas, bem colocado, ou com volume ou sem volume, ele tem um ouvido para tocar com você. Isso é super interessante, porque você está fazendo um tema harmonizando e a mesmo solo junto. Se os dois fizessem a mesma coisa, não ia soar tão como um solo dentro de uma harmonia oitavando a sua. Maravilhoso. Obrigado. Essas sutilezas aí que é o que faz a diferença mesmo, assim, né? Senão sim. ficaria meio base e melodia não perde. Não, e assim, até vocês fogem um pouco também daquela coisa só, aquele sentido do clássico dedo. Não pinta umas riscadas, pinta umas coisas de unha, que isso é legal. Sabe, se dá a diferença de não ter a mesma música, o mesmo estilo. Você sabe que tem umas mudanças. São quadros diferentes e soa muito bem. E apesar de que está numa sala, né, Léo? Que a acústica é maravilhosa. E o pessoal que está assistindo aqui também, super educados. Isso é importante mesmo. Então, ouvido para ouvir, todo mundo ouvindo. E assim, se tiver 3, 4, 5, 7, 8, 10 pessoas, essas pessoas vão passar uma energia para você também. Vocês vão tocar melhor ainda. É muito legal. Sim, com certeza. Isso daí é total mesmo, isso aí é verdade. Você ajuda, né? Muito levar para o céu essas coisas lindas, harmônicas. Vocês já estão em questão de combinação de notas, que eu observei, para a composição, vocês já sabem harmonicamente as coisas
e os acordes inversos que dá esse... Ah, sim. Uhum. O violão você tem que achar as aberturas. O violão você ficar usando a abertura fechada sempre. Não tem soa, né? Muita corda solta também. Soa bem. Eu acho que o duo tem essa coisa, né? Por exemplo, o duofel que a gente fala, é impressionante deles, assim, mesmo os caras eruditos, os caras que falam, meu, assim, todo mundo fala, cara, não tem o que falar deles de sincronia e de estar juntos é impressionante. Então, mas eles têm uma coisa diferente, eles usam aço. Ah, também. É a mesma Muito coisa efeito, que o né? Dalma. O Vocês Dalma. falam, eles usam. E tem também, não sei se vocês comentaram, um violonista chamado Girassai. Sim, amanhã vai ter um show dele. Pô, monstro. Então, uma coisa assim que soa, que esses harmônicos. Sim. Que vem lá de Elomar, vem lá atrás, vai chegar aqui, né? Sim. E vocês estão, quantos anos vocês têm? Eu tenho 28. Bacana. Ele é mais velho. Tá bem maduro. Obrigado. Um ouvido bom. E assim, esse tempo todo, esse cuidado, porque aqui em São Bernardo, que tem uma mudança muito grande assim de clima. Ah, é verdade. Sabe assim, todo, daqui a pouco, sabe, o violão fica variando. O violão. E esse cuidado, que no meio de uma música, realmente ela cedeu algumas coisas, mas é sutil. Nem todo mundo. Você está vindo e não dá para arrumar, você está tocando. Sim. Então vai embora. Mas o mais legal é, já terminou o próximo tema. Já vai. Sim, Harmonizar, ficou bacana. Obrigado. 440 para sempre, né? Graças a Deus. Bom, então eu acho que a gente pode fechar, né? Tocar uma que eu acho que resume bem essa ideia que a gente falou agora, né? Da composição, como um enxerga o outro, das influências, né? Que é a Maré, né? Tem um tando no meio, assim, tudo. Então eu acho que é uma música bem que representa bem, assim. Todas essas músicas estão no CD, a gente tocou hoje as músicas do CD mesmo. Bacana. Deixa eu ver aqui, ficou muito tempo falando.
acho que é isso. Quem quiser seguir a gente, é Duofreeman no Facebook. O site é duofreeman.com. E-mail duofreeman@gmail.com. Tem SoundCloud, tem Instagram, tudo o mesmo nome. Assim. Tem agenda, tudo no site, tudo que a gente sempre vai fazer. Vídeos novos, músicas novas, a gente sempre vai pondo bastante também. Obrigado a todos, agradeço a todos mesmo. Ele falando, a energia de todo mundo ajuda bem, né? Obrigado. Só uma pergunta, meio só para descontrair. Quando você estava fazendo na faculdade, os professores ligavam muito que você ficava com o violão nessa perna do que nessa? Ah, isso daí é que na Normalmente o pessoal fala que você até nessa, né? Aí, é que eu sempre toquei assim, cara, assim. O nosso professor, eu sempre gostei muito dele, o Cristiano pra mim é meu mestre, assim, mesmo de música. Desde o começo comecei a estudar, foi com ele até o fim, assim. E ele até foi dedicado a ele, esse CD. E ele foi um cara assim, que ele toca erudito, bem assim, toca bem pra caramba mesmo. Muito bem. Muito bem, é. Toca também popular, muito bem também. E eu sempre toquei assim, ele olhou pra mim, porque eu comecei autodidata com 12 anos, e aí só com 17 eu fui fazer aula, assim. Ele já olhou pra mim e falou, meu, pô, agora te mudar, né? Mas na verdade na faculdade de composição, aí já eu não usava o violão, né? Era mais, não, eu aprendi piano, tudo, e fazia as composições. Lá era virado pro erudito mesmo, pro clássico. Se eu fizesse uma coisa dessa, acho que eles não iam, assim, uma coisa assim de samba e tal, acho que eles iam ficar meio assim, né? Mas disso do violão, tem gente que às vezes acha meio assim, mas se você for ver, por exemplo, o Paco toca assim, o Rafael Rabelo toca assim, o Yamandu toca assim, aí você vai falar que os caras é ruim. tem muita gente que fala, não, você tem que tocar com a mão pra cima, não pode apoiar o pulso no violão. Esse do pulso normalmente tocar é aqui assim, não sei o que. Aí Agora da tipo, o perna- pessoal cria bastante regra, né? Aí, não É que a sei. escola erudita é assim, né? Então. Mas assim, fugindo desse meio, assim, é um pouco mais livre, assim, Cada também. um né? se adapta da forma que... Eu acho que você tem que ir, assim, eu acho que é legal, quando eu entrei pra fazer aula, realmente tinha várias coisas que eu fazia que me paravam, assim, por exemplo, eu ponho o dedão aqui, isso é ruim mesmo, assim. Outras coisas, assim, eu não me ligava muito em limpeza de som, em como é que eu pego com a unha. Eu, não sei, pra mim, eu acho que eu tenho que fazer o máximo pra chegar no resultado que eu quero com as minhas músicas, entendeu? Aí eu tocar assim ou assim, pra mim não muda muito. Tanto que tem gente, o Wes Montgomery, pra mim, um dos maiores guitarristas que já existiu, ele tocava só com o polegar, né? Ele tocava muito, né? Muito bem, assim, né? Eu mesmo pra improvisar, eu prefiro colocar o violão nessa perna. Não sei, eu acho que tem alguma coisa que quando o violão, sei lá, sai desse lado o som, acho que a pegada mesmo, assim, acho que é mais propício pra algumas coisas, velocidade, assim. Mas o outro também é mais propício. Tem muita música que eu toco assim, porque às vezes você tem que vir pra cá, é muito melhor. E pra abertura também, né? Igual os bares lá. Pra fazer umas giradas, assim, é bem mais fácil. saudável, assim. Pegar isso aí. Só que eu acho assim, concurso, assim, quando a gente vai, eu acho que os caras devem olhar com uma cara meio assim. Primeiro, quando a gente vai em concurso, a gente toca nossas músicas. Os caras já devem achar girando. Pô, mas obrigado a todo mundo mesmo. É um prazer aí. Prazer em conhecer o seu Lugar aí. Dar um tchau pra galera aí. Bom, galera, valeu aí, ó. Todo mundo que viu ao vivo o workshop. Muito bom aí, a plateia é muito. A plateia é muito legal, todo mundo gente boa. Muito legal aí. E aí a gente vai ter show sexta-feira que vem agora. Já é legal vocês já reservarem, porque vocês vão estar. Tem poucos lugares, na verdade, no bar. E vocês já vão estar também concorrendo, já a gente vai fazer um sorteio de 3 CDs. Isso, lá no Bar Brasileirinha, Lá no né, Bar na Brasileirinha. Pompeia, com a Cléria 285. For my Yankee, thank you my Yankee. Thank you for watching me playing here from India. And soon I will be back to India, you know my Yankee? Bye, see you. Tchau pra todo mundo aí, um grande abraço. Abraço aí, pessoal. Valeu e até sexta-feira.